Estamos agora na página 51 do livro 5 de História da Igreja. Vamos ao item 36 do nosso material didático: o avivamento morável e o pentecostalismo moderno. Bom, nesse tópico aqui eu vou argumentar com vocês o que eu já tenho falado, que essa igreja, ela é uma igreja pentecostal que agora, tendo liberdade, está se desenvolvendo, está crescendo. Liberdade entre aspas, lembre-se que eles acabaram de fugir das regiões católicas, onde a Inquisição está muito forte. Tá bom? Eu comento. A Igreja Anabatista da Morávia iniciou um período de oração ininterrupto que durou 100 anos. O resultado, um grande avivamento. As igrejas pentecostais, em cerca de 100 anos, se tornariam as maiores do mundo. Esse avivamento é um sinal do fim. Esse avivamento é simbolizado na chuva serôdia. Bom, vamos ler esse texto aqui se tiver com a sua Bíblia aí, abra, em Mateus capítulo 24, versículo 14. O que nós acreditamos, irmãos? Nós acreditamos que nessa era da igreja, tá bom? Ela teria um período em que o evangelho ele cresceria no mundo antes do fim, tá bom? Ele se espalharia no mundo. Depois também é descrito que ele, chegando a esse fim, que é chamado de princípio de dores, diz também que infelizmente a igreja vai esfriar, mas teria um avivamento, como uma chuva, para essa colheita final. É normalmente assim que a Assembleia de Deus fala. Então, o versículo de Mateus, Jesus Cristo diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então agora é que está surgindo um missionário que quer pregar entre os esquimós, na China, na Índia, tá bom? Porque antes disso, o evangelho estava onde? Olha, o evangelho estava, por exemplo, na África do Sul, onde os protestantes da Holanda haviam dominado aquela região. Inclusive foi lá que eles implantaram o apartheid, tá bom? Foi da igreja protestante holandesa, uma coisa horrível. Então os ministros protestantes, eles iam acompanhando a política, onde um país protestante controlava, fosse ele holandês, fosse ele alemão, tá ok? Os protestantes iam acompanhando. A Holanda, ela era protestante. Eu mostrei para vocês que a Holanda já tinha estado aqui no norte do Brasil, no Rio Grande do Norte, inclusive sacrificou católicos aqui, que o Papa Francisco vai beatificá-los agora. Matou alguns católicos, a Inquisição protestante. Então, os protestantes estavam espalhados pelo mundo. Tá bom? E os anabatistas, eles são diferentes. Eles não vão porque o governo protestante tomou a região que hoje é conhecida como África do Sul. Então era o governo protestante, ele levava a igreja protestante. Não, os anabatistas, eles vão com recurso do bolso, eles vão para trabalhar e se sustentar, como Daniel Berg e Gunnar Wigre vieram aqui para o Brasil. Enquanto as outras, infelizmente, o que eu tenho mostrado para vocês na história é que os protestantes, eles vão sempre acompanhados pelo dinheiro da maçonaria, o que é uma coisa preocupante, O que é uma coisa preocupante. Pois bem, prosseguindo, Joel profetizou uma operação do Espírito Santo comparando com a chuva temporã e serôdia. Olha, o apóstolo Pedro, vamos abrir lá em Atos capítulo 2, versículo 16 e 17, O apóstolo Pedro, ele cita essa profecia de Joel, e ele diz que o pentecostalismo é isso. Atos 2,16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
Bom, quando você vai para Joel, então, qual é a comparação que Joel faz? Então abre aí a sua Bíblia também, Joel capítulo 2, versículo 23, ele diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Então ele faz usa essa simbologia da chuva temporã e serôdia, que era a chuva que preparava para a colheita, fosse a colheita da uva, fosse a colheita do trigo. Ok? Então isso é comparado então ao pentecostalismo, que foi o que o apóstolo Pedro comparou em Atos capítulo 2. Então esse avivamento que eles estão agora vivendo é esse pentecostalismo que nós vivemos ainda hoje, que é a Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja do Nazareno, tá bom? Igreja Batista Independente. Todas essas são igrejas pentecostais, né, de mais de 100 anos. O comentário prossegue. Os pentecostais utilizam essa variação da chuva para explicar o porquê das igrejas cristãs, sem contar a igreja católica, é claro, só manifestar o dom de falar em línguas e profetizar próximo do final do século XIX e no início do século XX. Na verdade, o pentecostalismo sempre existiu, mas os cristãos estavam fugindo da perseguição dos católicos e dos reformados. O que aconteceu no início do século XX foi um avivamento, ou seja, a chuva caiu mais intensa sobre um povo que agora possuía liberdade para pregar o Evangelho. Então, nós temos diversas vamos dizer assim, notícias de pentecostalismo na Suécia, no caso aí da Igreja Batista Independente, que era uma igreja pentecostal antes até de nascer as Assembleias de Deus, tá bom? Antes de ocorrer aquele movimento nos Estados Unidos de pentecostalismo. Tá bom? Então, na verdade, o que está acontecendo com os morávios é uma liberdade para eles pregarem o Evangelho e viverem o Evangelho. E agora, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma autoridade, um conde, que não persegue, então ele está conhecendo essa igreja pentecostal. E como o historiador falou, essa igreja, ela não nasce ali. Foram pessoas que caminharam, centenas de pessoas que caminharam cerca de 400 quilômetros, fugindo da República Tcheca para a Saxônia, na Alemanha, fugindo da Inquisição Católica. E essa igreja, o próprio historiador diz, ela existia há mais de 300 anos, ou seja, antes de Lutero. Então, não é uma igreja nova. É uma igreja que está fugindo da morte, porque os católicos e os protestantes também, até um determinado período, não toleravam a existência deles. Muito por quê? Por conta da rejeição do batismo de recém-nascido. Se um luterano aceitasse Jesus nessa igreja, os cristãos dessa igreja batizavam eles. E os luteranos falavam, vocês estão rebatizando. Por isso chamavam eles de anabatista, que significa rebatizadores. E agora, então, eles estão na terra de uma autoridade, né, rica, que é um conde, luterano, pietista, um homem de bom coração, em que ele faz relatos de como era o culto dessa igreja, já que ele participava.